O desemprego jovem e o fenômeno do Tang Ping na China. Taxa de desocupação entre juventude chinesa chegou a quase 20% na ressaca dos lockdowns do ano passado. Alguns deles rejeitam volta ao estresse na competição acirrada do mercado de trabalho do país. Centenas de feiras de emprego estão sendo realizadas na China ao passo que cresce a demanda por trabalhadores. Atualmente, a China está hospedando centenas de feiras de empresas presenciais pela primeira vez em 3 anos, ao prazo de que a política draconiana do Covid-0 do presidente Xi Jinping virou história. Os eventos estão lotados, o mercado de trabalho mais lento em anos deu vantagem aos empregadores, enquanto a competição entre os muitos candidatos é acirrada. À medida que o país reabre, o desemprego, que atinge pico de 6,2% durante o primeiro ano da pandemia e novamente em maio passado 6,1%, está a caminho de cair, mas analistas dizem que a recuperação do mercado de trabalho pode ser desigual, já que diferentes setores da segunda maior economia do mundo se recuperam em velocidades variadas. O desemprego juvenil é, no entanto, um ponto problemático para Pequim. Pelos padrões internacionais, o número de desempregados entre jovens chineses em áreas urbanas já era alto. Antes do vírus, cerca de 3% atingiu o pico em julho passado, quando quase uma em cada 5 das pessoas com idade entre 15 a 24 anos estava desempregada. Encontrar um emprego é tarefa difícil. Este é provavelmente o pior momento nas últimas décadas para jovens da China recuperarem o emprego ou encontrarem seu primeiro trabalho, disse a D.W. Kevin Lin, pesquisador e editor-chefe da publicação Asia Labor Review. 20 anos de crescimento sem precedente da China geraram um grande número de empregos, mas à medida que o país passou a se de manufatura de baixo custo a uma economia de serviços dominado por exportações de alta tecnologia, o desemprego juvenil aumentou muito mais rapidamente do que em outros grupos demográficos. Para piorar a situação, Pequim anunciou durante a pandemia medidas severas que afetaram os setores de tecnologia, educação, entretenimento e imobiliário, o que estimulou a demissão em larga escala. A gigante dos jogos Tencent, a varejista online Alibaba e a empresa de mídia social Weibo, grandes empregadores de trabalhadores chineses jovens e altamente qualificados, anunciaram o corte de emprego dos últimos meses. Desemprego levou alguns universitários chineses a abrirem negócios próprios como bares. Quando a crise imobiliária provocada pelo escândalo da China Evergrande estourou em 2021, um incorporador imobiliário demitiu 90% de sua equipe. Como o setor é privado e o principal impulsionador da criação de empregos, a situação de empregos para jovens chineses dependerá, em última análise, as políticas pós-Covid podem efetivamente apoiar o setor privado e da confiança dos empresários privados do atual ambiente de negócio, explica Zhao Litao, pesquisador sênior do Instituto Leste Asiático da Universidade Nacional de Singapura. A desaceleração da economia global que deve entrar em recessão ainda este ano, segundo previsão de muitos economistas, provavelmente reduzirá a demanda por exportações chinesas, mas também permanecerá dúvidas sobre a rapidez com que a reabertura da China pode aumentar o crescimento econômico, enquanto o vírus ainda é uma ameaça. Educação como fator de ocultação de estatística. Alguns acham que Pequim escondeu verdadeira escalada em desemprego juvenil por décadas, apontando para uma medida aumentar as matrículas nas faculdades após a crise financeira asiática no final dos anos de 1990, quando o número de novos alunos aumentou em 40% em um único ano. Até 2021, cerca de 44 milhões de estudantes de graduação estavam matriculados em programas de graduação em faculdades e universidades públicas da China, na comparação, cerca de 4 milhões da virada do século. Para quem não tem credenciais para a faculdade, a instituição de ensino superior não ensina nada e representa apenas o ultrapassado circuito de espera para jovens, disse Dorothy J. Solinger,
professor emérita do Departamento de Ciência Política da Universidade da Califórnia em Irvine, Estados Unidos. É preciso prestar muita atenção para colocar sistemas educacionais em sincronia com os empregos oferecidos, acrescentou. O governo chinês anunciou medidas para incentivar as empresas a contratar trabalhadores mais jovens, oferecendo subsídio de treinamento e mais esquema de aprendizagem. Jovens graduados também podem receber financiamento para suas próprias startups, mas qualquer reforma do mercado de trabalho e medida de estímulo levam tempo para reverberar em um país com uma população de 1,4 bilhão. Em um momento em que a economia da China não cresce mais na casa dos 2 dígitos, a mobilidade ascendente também começou a se reverter enquanto as competições por emprego se tornou mais acirradas em uma sociedade onde a pressão para ter sucesso continua alto. A ambição reduzida. Durante os lockdowns provocados pela Covid-19, no entanto, muitos jovens começaram a rejeitar as perspectivas de carreiras corporativas, preferindo trabalhos menos remunerados e mais gratificantes. O fenômeno tornou conhecido como Tang Ping, ficar deitado com o chinês. Na pandemia, muitos jovens chineses optam por se tornar influenciadores digitais. O Tang Ping reflete um estado de espírito compreensível entre jovens trabalhadores que desistem de tentar, disse Lin. A questão é se eles podem se dar o luxo de realmente ficar parados. A China não é um estado de bem-estar social e não tem mecanismo para apoiar jovens desempregados. Tang Ping também marca uma reversão em relação a uma época em que jovens trabalhadores migrantes das áreas rurais da China se mudam para grandes cidades com o único objetivo de sustentar suas famílias. Muitos jovens agora querem menos estresse e mais tempo de lazer. O longo intervalo entre término dos estudos e o primeiro emprego deu a eles chance de redefinir suas metas de vida. Muitos abriram pequenos negócios, trabalham como voluntários no país ou no exterior ou optam por trabalhar como autônomos. Explica Zhao, isso reflete mudança de valor à medida que a sociedade e as famílias chinesas possam aceitar melhor uma entrada mais lenta e protelada no mercado de trabalho, disse. Serviço público chinês oferece pouca proteção. Com menos emprego disponível do setor privado, os jovens graduados chineses estão fazendo concurso público em número recordes. Até recentemente eles evitavam o setor público, mas mesmo a promessa de segurança do emprego durou pouco devido ao abalo econômico causado pela Covid-19. Nos últimos 3 anos, os governos locais da China gastaram grande parte de seus orçamentos combatendo o vírus e foram avançados a adotar medidas de austeridade, incluindo demissões em larga escala. Autor Nick Martin.